Olá, bem-vindo a esse quinto vídeo desse curso. Eu tinha, no último vídeo, mencionado continuar trabalhando com os dados de curso e de técnicos administrativos, vendo um pouco essa relação entre a entrada da educação à distância e o trabalho dos técnicos, mas eu achei melhor a gente trabalhar diretamente agora com o mesmo problema relacionado com os docentes, para introduzir um novo arquivo, que é o arquivo de docentes. Nós temos, até o ano de 2019, o censo dos docentes, que o INEP disponibilizava. O censo continua acontecendo, mas o INEP não disponibiliza mais. E nesses arquivos de microdados, para cada docente que atua no ensino superior, são cerca de 400 mil docentes atuando no ensino superior no Brasil, para cada docente a gente tem um conjunto de 40 informações. A formação do docente, o estado de origem, o regime de trabalho. E é um conjunto importante de informações e que nós agregamos num só arquivo de 2009 até 2019 para tirar uma série histórica. Agora, ficou um arquivo grande, porque são 400 mil docentes a cada ano. Em 10 anos são cerca de 4 milhões de linhas, 400 mil linhas por ano, vezes 10. E o Excel não lida mais, não é mais possível utilizar o Excel, ele lida apenas com 1 milhão e 100 mil linhas. Então nós temos que buscar um novo software para trabalhar. Existem vários softwares que vocês podem utilizar, provavelmente algum de vocês está acostumado com pacotes estatísticos que lidam bem com essa massa de dados. Eu costumo usar o Tableau. O Tableau é um software que é comprado, é caro, mas existe uma licença gratuita para professores e pessoas que trabalham em instituições de ensino no mundo inteiro. E aí eu tenho utilizado há mais de 5 anos, tem que renovar anualmente, mas eles renovam, são muito gentis. E é esse o software que eu venho utilizando, é nesse software que eu vou demonstrar para vocês esse arquivo de docentes. Eu vou tentar fazer uma pergunta parecida, ou seja, como é que se comporta o trabalho dos docentes nas instituições com fins lucrativos, relacionado com o aumento do percentual de alunos na educação à distância. Se vocês forem trabalhar com docentes, primeiro precisa, claro, sempre dar uma boa olhada no dicionário de dados de docentes e depois, então, nesse caso, encontrar um software que possa trabalhar com essa massa de dados. Eu vou trabalhar com o Tableau e eu vou direto, então, para o Tableau. Eu vou direto, meu Tableau já está aberto, eu vou, então, entrar nele. Aqui está o Tableau, eu vou diminuir a minha cara aqui nessa tela. Então essa é a cara que a gente observa quando... Deixa eu me colocar aqui à direita. Essa é a cara que a gente observa quando chama o Tableau. Primeira coisa quando a gente utiliza o Tableau, vocês estão vendo meu mouse, é conectar os dados. Eu vou conectar então ao arquivo de docentes. Eu já estou no diretório em que eu coloquei aqueles arquivos que eu baixei e eu vou então conectar esse arquivo de docente. Nota que a extensão dele é CSV. Então quando você pedir dados no Tableau, você vai pedir dados no formato de texto. Esse formato CSV que a gente está oferecendo para vocês é um formato de texto. Vou clicar aqui, vou mandar abrir e ele então vai trazer esses dados. Vou atualizar para que ele possa ser carregado. Nós já estamos falando aqui de uma massa grande de dados, né? São 4 milhões de linhas, cada linha com 40 informações, então nós estamos falando aqui de 4 milhões, 40, 160 milhões de dados. Agora eu não vou trazer só o arquivo de docentes, eu também vou trazer o arquivo de cursos, para no mesmo trabalho poder extrair informações de número de alunos e de docentes. Então eu vou vir aqui adicionar, aqui à esquerda, um outro arquivo de texto, aqui, arquivo de texto, que é o arquivo de curso.
Então, eu trouxe esses dois arquivos. Na verdade, o primeiro entra automático, o segundo você tem que vir aqui, naquele ladinho lá, aqui, ó, e colocar puxar ele para dentro desse quadro que estão os arquivos que estão sendo de fato utilizados. E eu preciso conectar esses dois arquivos, eu preciso que eles se conversem entre si. Então, tem uma caixinha de diálogo aqui, eu vou mandar que eles se conversem através do código do curso, perdão, do código da instituição. Ou seja, eu quero conectar os cursos com docentes de uma instituição. Além disso, eu tenho vários anos empilhados, lembra? Estou de 2009 e 2019. Então, eu preciso também conectar os anos. Então, eu vou adicionar mais um campo e vou conectar aqui ano do censo do lado esquerdo e ano do censo do lado direito. Agora sim, para cada conjunto de cursos e uma determinada IES para um determinado ano, eu estou conectando para o conjunto de docentes de um IES daquele ano. Ok? Vou atualizar, vai demorar um pouquinho, porque tem uma massa de dados muito grande. Ah, já foi rápido. E agora então eu tenho aqui esse lugar onde está escrito planilha. São planilhas, a gente gera planilhas. Eu posso criar uma outra planilha clicando, por exemplo, esse botão. Vamos ficar nessa planilha e vamos carregar os dados. A primeira coisa que vocês vão observar é que do lado esquerdo, lá, estão as variáveis. Aquelas variáveis do dicionário de dados. Primeiro, de curso, ele colocou primeiro os dados do curso. Então, aqui estão todas as variáveis do dicionário de dados de curso. E depois, embaixo, as variáveis de dados de docentes. Então, eu carreguei aqui todas as variáveis que estão no dicionário de dados de curso, todas as variáveis que estão no dicionário de dados de docentes, para esse conjunto de anos. Eu vou agora colocar na coluna os anos que a gente está considerando. A gente quer tirar uma série histórica, então eu vou colocar os anos. Tanto faz eu pegar esse arquivo ano, no ano, que é a variável que a gente chamou, do arquivo curso ou com o arquivo docente, porque estão conectados. Tem um macetezinho aqui, quando ele está abaixo dessa linha que está colocada aqui, ele está como variável. Então você tem que chamar ele de dimensão. Então eu tenho que clicar aqui e transformar em dimensão. Ele estava como variável discreta. Eu arrasto ele para cá para a direita. Quando eu arrasto ele para cá para a direita, aparece aqui à esquerda o número do ano. Ok, é o que a gente quer. Agora eu vou colocar aqui, nessa tabela, essa é uma tabela, os alunos matriculados por ano. E aí eu venho no arquivo cursos, acho número de matrículas totais. Se vocês forem no dicionário de dados, vocês vão ver que é isso que nós observamos. E olha lá então, acha quantidade total de matrículas. Não estou achando. Quantidade de matrícula total. Tem ingresso total, tem inscrito total, enfim, tem todas as variáveis que estão lá. Eu aqui não vou transformar em dimensão, porque eu quero a soma. Quando eu faço assim, ele já carrega diretamente a soma. Isso é uma coisa que vocês vão rapidamente perceber quando trabalhar com esse software. E aqui aparece o número total de matrículas que nós temos no ensino superior de 2009 até 2019. Agora eu quero separar em educação presencial e em educação à distância, porque eu quero ver essa correlação percentual de alunos na educação à distância com docentes. Ok, então eu venho aqui na variável que caracteriza a modalidade de ensino, tipo modalidade de ensino, dicionário de cursos, variável é presencial à distância, tipo modalidade de ensino. Vou transformar ela em dimensão e vou colocar ela em cima como coluna. Então ela vai separar uma coluna para os alunos dos cursos presenciais e outra coluna para os alunos do curso à distância. Vocês observam que tem aqui um nulo, que está relacionado com o ano. Esses dados sempre tem algum tipo de sujeira, então isso não representa nada, não tem nenhum número associado a ele. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse no ano censo e vou mandar filtrar. Quando eu peço para filtrar, aparece uma caixa de diálogo. Eu tiro o nulo. Aí ele aparece aqui filtros. Eu tirei dos anos os dados que estão nulos. Ok, então eu já tenho uma tabelinha interessante. Eu tenho o número de alunos por ano
em cursos presenciais e cursos de educação à distância. Já posso, por exemplo, construir um gráfico, cursos presenciais, cursos à distância. Agora, nós estamos interessados em olhar as instituições com fins lucrativos, não é verdade? Queremos ver como é que se comporta o trabalho docente nas instituições com fins lucrativos, correlacionado com a educação à distância. Então eu venho aqui e vou pegar a variável que caracteriza o tipo de categoria administrativa. De novo, eu vou pedir para ela virar dimensão e vou colocar lá nessa caixa de filtros. Quando eu faço isso, aparece de novo essa caixa de diálogos. Eu vou botar número 4. 4, em tipo de categoria administrativa, significa instituição privada com fins lucrativos. Ok, estamos andando. Aqui eu tenho um número de alunos matriculados nas instituições com fins lucrativos, em cursos presenciais e cursos de educação à distância de 2009 até 2019. Agora eu quero trazer os dados de docentes. Eu venho aqui em docente, censo docente, e procuro quantidade de docentes, ou alguma coisa parecida. Não estou achando. Assim, o que eu vou fazer aqui é pegar o código do docente na IES, transformar em dimensão, e vou mandar contar. Tenho essas linhas, estão somadas, as linhas cursos e docentes. Cada docente tem seu código. E eu vou mandar ele contar os códigos uma vez só. Ele pode contar todos os códigos, aí eu estou repetindo, porque eu tenho o mesmo código para vários cursos, mas eu vou mandar ele fazer contagem distinta de docentes. E aí eu alcanço o número de docentes em cada instituição. Eu venho aqui e peço medida, contagem distinta. Ok? Com isso eu consigo o que a gente queria. Ficou um em cima do outro, não ficou muito legal. Eu vou jogar isso para cá, vou jogar isso para cá, e venho aqui no lado direito e dou em cima dessa tabela. Aí ele se organiza melhor. De novo, modalidade de ensino em cima, e com isso eu consigo essa tabela. Vocês vão aprendendo a usar o Tableau, se é que vocês vão usar o Tableau. Existem vários tutoriais, quer dizer, não se preocupem muito, vocês, enfim, não precisa se familiarizar. Eu estou fazendo isso mais rapidamente para mostrar a potencialidade. Depois a gente pode, eventualmente, se vocês precisarem, a gente pode pensar numa descrição mais detalhada. Ok, eu tenho aqui uma tabela com o número de alunos matriculados nos cursos presenciais e à distância das instituições com fins lucrativos e o número de docentes. Vocês veem que tem duas colunas. A 1 nos cursos presenciais e a 2 nos cursos à distância. Na verdade, aqui são o total de docentes das instituições que têm curso presencial e à distância, e aqui é o total de docentes apenas das instituições que têm curso à distância. Como no Brasil as instituições todas têm presencial à distância, essa coluna 1 nos dá o total de docentes, que é o dado que a gente quer. Construímos a nossa tabela. Agora eu quero tratar um pouco esses dados. E eu prefiro tratar esses dados no Excel. Acho mais simples. Geralmente eu tiro essas tabelas no Tableau e vou para o Excel tratar esses dados. Muito bem. Então eu venho aqui em planilha, lá em cima, copiar tabela de referência cruzada, e vou para um arquivo Excel para completar essa análise. Já tenho aqui um arquivo Excel aberto. Eu vou dar Ctrl V, os dados estão copiados. Essa coluna aqui é aqueles docentes de instituições que têm educação à distância. Eu vou retirar porque não nos interessa, né? Então eu tenho aqui uma coluna docentes. Aqui é alunos presencial. E aqui eu tenho alunos EAD. Ok. Estamos chegando perto. Aqui eu vou botar alunos total. O que eu vou fazer? Eu vou somar presencial e a distância. E aqui eu vou pegar e fazer a mesma coisa para todos os anos. É só puxar. Então a gente tem 4.446.480 alunos em cursos presenciais à distância das instituições com fins lucrativos em 2019. E agora eu vou preparar o gráfico que eu quero. Vou pegar essa coluna de ano, copiar para cá,
Aqui eu vou colocar percentual de alunos de EAD, que vai ser igual a os alunos de educação à distância, dividido pelo número de alunos total. Isso me dá um percentual. Está aqui. E agora eu vou botar o número de professores, a relação professor por aluno total. Eu vou dividir, então, o número de docentes pelo número total de alunos. Eu vou copiar isso para essa coluna. E vou então tirar um gráfico. Vou ver o que sai daí. Esse gráfico ele mostra uma tendência, mas não está muito fácil de ver essa tendência, né? Porque essas variáveis estão com números muito diferentes. Então eu vou multiplicar professor-aluno por 10. Professor vezes 10 dividido por aluno total, só para a gente poder ver essa relação. Então eu vou botar aqui 10 vezes a relação professor-aluno para todas as linhas. E aí eu tenho dados que a gente pode comparar, dá para ver melhor essa tendência. E vou tirar o título do gráfico daqui, vou dar uma trabalhadinha aqui para a gente poder olhar melhor, namorar melhor essa planilha. Aqui é o percentual de alunos, né? E aqui é o ano. E aqui é a legenda que nós queremos. Também vou pegar isso aqui e vou colocar essa escala a partir de 0,15, porque senão ainda fica um pouco chapado o gráfico. Ok. Agora nós temos o gráfico que nós tínhamos tentado alcançar nesse exemplo. Aqui está o percentual de alunos das instituições com fins lucrativos que estão na educação à distância, que a gente observa que cresce muito o percentual de alunos das instituições com fins lucrativos na educação à distância. Em 2021 já passa de 50%, e passa bem. E aqui é o percentual de professores por aluno. O que nós observamos aqui? Nós observamos que a entrada maciça de educação à distância nas instituições privadas com fins lucrativos faz com que a relação professor-aluno vá caindo, enfim, uma correlação muito grande. Aí, eu queria chegar nesse gráfico, já tomei mais tempo do que eu gostaria, espero que vocês ainda estejam aí. Cheguei nesse gráfico e precisa continuar pesquisando. Por exemplo, você pode olhar por instituição, ver qual o percentual de alunos que ela tem e começar a pesquisar essa relação por instituição. E uma série de outros parâmetros. Se vocês tiverem interesse em entender um pouco melhor como é que está funcionando o ensino superior no Brasil, com esse tipo de pesquisa, nós publicamos recentemente um estudo específico sobre a expansão do ensino superior, fazendo esse mesmo tipo de coisa que vocês estão vendo aí. E o que a gente percebe claramente é que a gente que tem um grande negócio, né, em oferecer uma educação à distância com poucos professores. Isso acaba criando instituições financiarizadas e infelizmente o que a gente observa é que a qualidade dessa educação à distância desses grandes grupos, do ponto de vista do resultado dos alunos no ENAD, não é boa e a permanência é muito pequena. Mas nós não estamos falando disso, eu estou querendo trazer para vocês apenas esse exemplo né? É claro que estava um pouco na nossa cabeça, educação à distância, não tem muito professor, então isso deveria acontecer, é verdade, mas uma coisa é ter essa ideia, outra coisa é olhar esses gráficos. Vocês podem selecionar naquela tabela o tipo de curso, vocês podem fazer uma série de outras coisas relacionadas com esse problema. Bom, é isso. Um prazer de estar com vocês até agora. Obrigado pela atenção nesse quinto vídeo
e até o próximo vídeo.